Saúdo aos irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. E agora chegamos no momento de nós nos alimentarmos com a palavra do Senhor. Abramos Evangelho de João, capítulo 6, versículos 22 ao versículo 35. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar notou que ali havia apenas um pequeno barco e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo esses partido sozinhos. Entretanto, outros barcos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido pão, depois que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. E tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, confirmou com seu selo. Então lhe perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade, lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Oremos, irmãos, irmãs, pela palavra que nós vamos receber. Senhor Deus, nós te agradecemos porque estamos nos alimentando com a tua palavra. Tu tens nos abençoado a cada dia. Tu tens sido conosco, Senhor. Tem nos iluminado. Nossas mentes e corações têm estado conosco. E assim, Senhor, fica conosco, nos ensinando, nos alimentando com a tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Estamos num momento especial hoje, porque celebramos a Jesus ressurreto, que se entregou por amor a nós lá na cruz do Calvário. E hoje nós vamos nos alimentar com pão e com vinho, que representa o corpo e o sangue de Jesus. Nós lemos aqui no texto da palavra do Senhor, em que em um certo momento é mencionado a palavra pão. Nós sabemos muito bem o significado dessa palavra, o pão. O pão, que é um alimento, que é para o nosso consumo, nossa alimentação, para que faça bem ao nosso organismo e tenhamos saúde, vitalidade, vigor. Nós sabemos então que o alimento é muito importante para o ser humano. Nós observamos aqui, Jesus, ele estava realizando o seu ministério terreno. Ele ia de encontro às pessoas que sofriam, pessoas que precisavam de cura, de libertação, precisavam de uma ação, uma intervenção física e também interior, emocional, espiritual. Assim nós também precisamos de Deus constantemente em nossas vidas. Deus sabe o que nós precisamos e Deus está nos abençoando. Deus deseja o melhor para nós. Por isso, Ele tem estado conosco.
tem sido conosco, nos socorrendo. Nos momentos mais difíceis, Ele tem estado conosco. E aqui nós observamos que muitas pessoas estavam buscando a Jesus, foram atrás de Jesus e ainda fizeram até uma pergunta: mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus ele responde: olha, vocês estão me seguindo, não por causa dos sinais que vocês viram, curas e libertações, mas vocês me seguiram por causa dos pães que vocês comeram e ficaram satisfeitos. O pão que foi trazido a vocês os alimentou de tal forma que vocês ficaram satisfeitos. E vocês estão agora novamente atrás de mim por causa do pão, do alimento. Porém, Jesus, ele diz algo aqui: vocês devem trabalhar, não pela comida que se estraga, mas aquela que permanece para a vida eterna. O que Jesus quis dizer com isso? Deus sabe que nós precisamos de alimento para o consumo, para o nosso sustento. Deus sabe que nós precisamos nos alimentar, e diariamente. Infelizmente, nós observamos, no decorrer dos séculos, incontáveis pessoas que acabaram falecendo por não terem alimento, não terem um mínimo de um alimento para consumo, para manter o seu corpo saudável, vivo. Infelizmente, muitas pessoas hoje estão padecendo porque não têm o mínimo, não têm alimento, vivem infelizmente na miséria, no abandono. Pessoas excluídas que estão sofrendo. Jesus disse: vocês estão satisfeitos porque vocês se alimentaram fisicamente, porém vocês precisam também de um alimento diferente, um alimento que os sustenha de uma forma totalmente nova. Vocês precisam viver a vida eterna, e aqui está um alimento que vai garantir a vida eterna. Deus sabe que vocês precisam de alimento sólido, alimento físico, para manter o organismo do seu corpo funcionando. Mas vocês precisam também se alimentar espiritualmente, porque a alma também precisa se alimentar. Da mesma forma que o nosso físico precisa, o nosso interior também precisa. E a nossa alimentação espiritual, Deus nos dá. Observamos aqui que as pessoas chegam até a mencionar alguém. Nós observamos aqui, no versículo 29, a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou. E no versículo 30, então lhe disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Quando o povo saiu do Egito, Deus concedeu o que eles precisavam, o maná, o pão do céu. Deus providenciou o maná, codornizes, água. Deus providenciando o que as pessoas precisavam para beneficiar o organismo, deixar o organismo saudável, para que não viessem a perecer, a se debilitar pelo caminho, pela marcha que faziam da saída do Egito até chegar em Canaã. Deus sabe que nós precisamos também constantemente zelar, cuidar do nosso corpo. Deus sabe que nós precisamos de alimento, pelo menos o mínimo, para viver, para sobreviver. Mas infelizmente a corrupção humana acaba fazendo com que pessoas vivam à margem, excluídas, sem o mínimo, sem alimento, para se manter, para viver e sobreviver.
Infelizmente é o que tem acontecido. Jesus aqui ele diz que nós precisamos de fato de alimento, mas nós precisamos também do alimento superior. Esse alimento superior, quem nos dá é Deus. As pessoas estavam aqui questionando, porque queriam entender o que ele estava passando. Jesus disse no versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Esse é o pão que alimenta e dá vida ao mundo. O alimento secular que nós temos para o nosso consumo, para manter o nosso organismo, ele é temporário. Nós consumimos o alimento, ele fica um tempo em nosso organismo, depois ele sai, e se nós não repusermos mais alimentos, nossos corpos começam a ficar debilitados, enfraquecidos. Mas há um alimento que é diferente, o alimento que vem do céu, que vem de Deus. Esse alimento não é temporário, esse alimento, ele é permanente. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele quer, deseja viver em nosso interior, assim como nosso corpo é o templo, morada do Espírito Santo de Deus. Deus está agindo, Deus está abençoando. Jesus fala aqui da importância desse pão celestial. Jesus ele fala que ele é o pão da vida que desceu do céu. É interessante observar aqui Jesus ele é enviado, ele nasce lá na cidade de Belém. Belém significa casa do pão. É interessante observar que Jesus, sendo o pão, ele é o pão que desceu do céu na casa do pão. Ele veio para alimentar a humanidade, ele veio para nos alimentar. Observamos temporariamente que Jesus, ele alimenta fisicamente as pessoas. Ao estudarmos os evangelhos, observamos aqui em 2 ocasiões a multiplicação de pães e peixes para sustento das pessoas que estavam debilitadas, enfraquecidas, estavam com fome. Jesus proveu. Deus tem provido o que nós precisamos. Esse é o nosso testemunho de vida. Deus tem nos abençoado. Por isso, Jesus diz aqui para essas pessoas: vocês precisam se alimentar fisicamente, mas chega um momento que vocês precisam se alimentar espiritualmente. Vocês precisam se alimentar de Deus, das palavras de vida eterna, das palavras das boas novas que Deus tem nos concedido, Deus tem nos proporcionado. Irmãos e irmãs, algo que Deus deseja de todos nós é que, sabendo que o alimento é importante para o ser humano, Ele deseja que nós possamos também partilhar do muito que nós temos, um pouco, poderá ajudar alguém que precisa. Nós observamos Jesus aqui, a grande preocupação das pessoas que não tinham, as pessoas que não tinham saúde, Jesus curava. As pessoas deficientes físicas que tinham dificuldade, Jesus curando, restaurando. As pessoas que tinham problemas internos, Jesus libertando essas vidas. Jesus também observava as pessoas com fome e com sede. A água potável não era como é hoje. E mesmo hoje é difícil. Muitas pessoas estão sendo ceifadas, estão falecendo, estão enfermas por não terem água potável para o consumo. Naquela época também, as pessoas precisavam de água potável, era uma dificuldade, e o pão também precisavam de alimento, e era difícil, uma realidade daquela época. Jesus, ele veio prover o que era necessário no momento, pessoas que estavam sofrendo e que precisavam, e Jesus estava lá,
Jesus está hoje aqui conosco. Ele sabe o que nós precisamos. Devemos confiar que Ele está ao nosso lado, está nos abençoando e proverá. Mas Deus conta também com a nossa participação, que possamos fazer também a nossa parte. Por isso, Jesus disse: Ele é o pão da vida, o pão que desceu do céu. E quem crer em mim jamais terá fome e nem sede. Diariamente nós consumimos alimento sólido e também bebemos água, mas é temporário, porque fica pouco tempo em nosso organismo e depois sai. Mas a palavra do Senhor, os seus ensinos, as boas novas, são alimentos, é água que fica permanentemente em nossas vidas. Nós bebemos água que procede do céu e essa sacia a nossa sede e ela é permanente em nossa vida. O alimento que nós consumimos também é permanente, que procede do céu. É esse alimento, é essa água que nós queremos. A água que vem de Jesus, o alimento que procede de Deus. Nós temos buscado, Deus tem nos abençoado. Por isso Ele diz aqui no seu ensino, em sua palavra, ministrando a cada um de nós. E hoje nós estamos partilhando. Quando nós participamos da Santa Ceia, todos nós temos acesso a um pão que representa o alimento. Geralmente é do mesmo tamanho. E a quantidade do vinho, ou seja, o suco de uva que nós vamos beber, a quantidade nos copinhos são o mesmo. Isso simboliza, representa que quem tem muito e quem tem pouco, nesse momento todos participam recebendo o mesmo tanto, de uma forma igual, uma forma justa, sem exclusão. Quem tem de mais, quem tem de menos, recebe o mesmo tanto. Essa é a vontade de Deus, que todos os seres humanos tenham água para beber, alimento para consumir, para sobreviver. Deus está nos alimentando, Deus está nos proporcionando pão da vida e a água da vida. Jesus é o pão da vida, é a água da vida. Jesus em nós mata a nossa fome, sacia a nossa sede. Claro que nós vamos continuar na face da terra, trabalhando, vivendo e consumindo alimento sólido e água, sabendo que é temporário, mas a palavra de Deus é eterna. A ação de Deus em nossa vida não é temporária, é eterna. Basta nós confiarmos, cremos e permanecermos fiéis, buscando a presença de Deus, buscando esse Jesus maravilhoso que diz: eu vos dou o verdadeiro pão que mata a fome, não é temporário e nos traz saúde, vitalidade, sustento para o nosso corpo físico. Por quê? Quando nós nos alimentamos do Senhor, é incrível como essa manifestação se manifesta também em nosso corpo físico. Quando nós estamos com fome e nós comemos algo, há uma tranquilidade no nosso organismo. Quando estamos com sede e bebemos água, nós sentimos uma tranquilidade no nosso organismo, porque as necessidades foram satisfeitas. O nosso interior também, nossa alma precisa do pão da vida, da água da vida. E quando nós buscamos a Deus e convidamos que Ele, através do Santo Espírito, continue agindo e se manifestar em nós,
nós podemos sentir que Ele está saciando a nossa fome e a nossa sede espiritual. E sentindo a presença de Deus em nós, nós temos forças, motivação e ânimo para continuar a viver no mundo e a sobreviver, e também a testemunhar e partilhar, porque esse é o desejo, a vontade de Deus para nós. Nós podemos fazer o mínimo para ajudar e socorrer alguém que está em pior situação do que nós. Se cada um de nós fizermos uma pequena parte, o reino de Deus continuará a ser uma realidade na face da terra. A igreja agindo através das nossas atitudes, através do nosso agir. Que Deus continue a nos abençoar e que possamos nos alimentar, e todas as vezes que nós formos consumir um alimento sólido e beber água, possamos nos lembrar e agradecer a Jesus, porque Ele está agindo em nós também, e está nos alimentando também espiritualmente, matando a nossa fome, saciando a nossa sede. Que Deus continue conosco. Vamos agradecer em oração, já nos preparando para a ceia do Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, porque tu tens falado conosco, tens nos sustentado. Tu sabes o quanto precisamos de ti. E é assim, Senhor, nós reconhecemos que além do alimento sólido e além da água, nós precisamos também de ti, Senhor Jesus, porque tu és o pão que desceu do céu para nos alimentar. Tu tens a água que sacia a sede, a água da vida eterna. E é assim, Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nos preparando para receber a tua santa ceia, onde tu tens, Senhor, alimentado a tua igreja terrena. É o que nós pedimos nesse momento e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.